A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, como vocês estão? Louvado seja Deus. Quero louvar ao Senhor pela sua vida. Quero exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Quero glorificar o nome dEle por você ter passado por aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por você ter deixado seu comentário, por ter se inscrevido, ter deixado o seu joinha. Deixe o seu joinha, irmãs. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para que eu possa fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje a minha pele está muito irritada por causa do calor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A alergia irritou mais do que o normal, mas glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, muito obrigada a todos vocês que têm passado por o canal Deus é Fiel e Cuida de Nós, por ter se inscrevido e ter comentado. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Vou estar deixando uma mensagem na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois nós vamos estar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, né? Que segundo escreveu Lucas. No seu capítulo 17, o versículo 20, que fala da vinda súbita do reino de Deus, né? A vinda repentina, de surpresa, né? Do Senhor Jesus. Devemos estarmos preparadas para este encontro com o Rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: interrogado pelos fariseus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ele aqui, ele ali, ele aqui, ele ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tomando as da mesma sorte. Quem estiver no telhado, Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça ao campo, não desça a tomá-lo, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Respondendo, disse: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém, minhas amadas. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra gloriosa e muito digna de aceitação. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo, né, do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Evangelho ainda aqui de Lucas, no seu capítulo 16, o versículo 13, que louvado seja o nome do Senhor Jesus, nenhum servo ele pode servir a dois senhores, porque ele há de odiar um e amar o outro,
E ele há também de se achegar mais a um e desprezar ao outro. Então não pode um servo, né, uma pessoa, um crente, jamais pode servir a dois senhores. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, né, aqui o Senhor ele tem essa conversa aqui com esses fariseus. Os fariseus eles eram muito avarentos, né, pessoas muito avarentas, pessoas arrogantes, pessoas, né, ruins mesmo, né, muito materialistas, né, eles queriam tudo para eles, assim, o olhar deles era para a terra, o olhar deles sempre estava na terra, né, eles eram avarentos demais, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, zombavam de Jesus, né, eles se justificavam a si mesmo, né, era um povo assim ruim mesmo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus foi muito perseguido pelos fariseus, né, e ele está aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando acerca dos escândalos, né, falando dos escândalos e de muitas outras coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste decorrer aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele chega a dizer, né, aos discípulos que é impossível que não venham os escândalos, né? Mas aí daquele por quem vier o escândalo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala que era melhor a pessoa colocar no pescoço uma pedra, né? E fosse lançado no mar, do que fazer, né, alguém, né, um dos pequenos tropeçar, né? Nesse decorrer aqui, ele também fala, né, que era para os discípulos olharem para eles mesmos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreende, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se ele se arrepender, perdoa-lhe, né? Então o Senhor está falando de várias coisas aqui, de vários assuntos, né? Do perdão, está falando da fé, né? Está falando do servo inútil, ele está falando de muitas coisas. Ele diz, mas se pecar contra ti 7 vezes no dia, né? Então 7 vezes no dia vier ter contigo pedindo perdão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vier arrependido, perdoa, né? Então o Senhor ele estava falando de várias coisas. E os discípulos olham para o mestre e os discípulos dizem assim, Senhor, então acrescenta a nós a fé, né? Ele pede para que o Senhor acrescente a fé, porque perdoar não é fácil, né? Perdoar não é fácil, né? Não é fácil perdoar. Ninguém vai dizer que é fácil perdoar, porque não é. Perdão não é qualquer coisinha boba, não. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós sermos perdoados, Jesus teve que morrer naquela cruz do Calvário, né? Para que nós tivéssemos perdão hoje, Jesus teve que passar pelo Calvário. Imagina aí. Então não é fácil, né? Então o Senhor chega, né? E ele diz, olha, se vós tiveres de fé como um grão de mostarda, né? Vocês vão falar a esta amoreira, né? Desarraiga-te daqui e planta ou se precipita no mar, e ela vos obedeceria, e ela vos obedecerá, né? Então ele está dando aqui exemplos, né? Está ensinando aqui os discípulos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele está falando aqui, né, de muita coisa, né? Louvado seja Deus, aleluia. Ele fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, de muitas coisas. Aí o Senhor também nesse decorrer ele cura, né, aquele leproso, os 10 leprosos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesse decorrer ele cura os 10 leprosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, aleluia. Conta a parábola do rico e Lázaro, né? Ele fala de muitas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando chega aqui no verso 20, ele fala da volta, né, do Senhor. Ele fala, né, ele fala da vinda súbita do reino de Deus. E ele é interrogado quando ele está falando, quando ele está ensinando. Ele é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor responde, né, e diz, né, que o reino de Deus não vinha com aparência exterior, né? E nem era para o povo estar dando ouvido àqueles que chegassem, não, ele está aqui, ele está acolá, né? Ele diz, olha, não saia, porque o reino de Deus ele já está entre vós. Então Jesus ele está dentro de mim, dentro de você.
Jesus, ele está dentro de mim e de você. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A partir do momento que eu faço uma aliança com o Senhor, como eu fiz há 22 anos atrás, e você fez, e muitos vão fazer, o reino de Deus já está dentro dela. O Senhor Jesus está dentro dela. A palavra vai penetrar no seu coração. E o Senhor, ele deixa, né, um alerta para que nós venhamos ficar, né, vigiando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele diz que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não era para o povo seguir esses sinais de que o Cristo estava ali ou acolá. Porque Jesus, ele vinha como um relâmpago. E ele diz, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, Jesus, ele vai vir de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós vamos ver, porque nós vamos sermos arrebatadas e arrebatados. Mas ele diz, mas primeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então, o que é que estão fazendo com a palavra de Deus, né? Estão pisando na palavra de Deus, estão escandalizando, né? Estão ludibriando a mente do povo, estão pregando coisas que não estão dentro da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estão pregando coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não agrada, né, ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, ele diz que primeiro convinha que ele padecesse. Então, quem pisa na palavra de Deus está pisando no próprio Jesus, porque Jesus, ele é a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus é a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui no livro de João, primeiro, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o Senhor. Diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, Jesus, ele é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é a palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Então, a palavra está dentro de nós, tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. Aleluia, tem que estar dentro do nosso coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos a nos embaraçarmos com, aleluia, este mundo. A palavra de Deus diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque no mundo há consciência, no mundo há o pecado, no mundo há os desejos, no mundo há, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as paixões, no mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as guerras, as lutas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, há tantas coisas no mundo, mas nós não podemos amar o mundo, porque o mundo nos afasta de Deus, aleluia. Aqui fala que nós não podemos servir a dois, Senhor, porque há de aborrecer um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e amar o outro. Aleluia, como um homem ou uma mulher que é adúltera. Quando ele arranja uma mulher, ele vai aborrecer de casa, vai gostar mais da rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é como uma mulher que trai, ela vai gostar mais do amante do que do esposo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então não tem condição de amar duas pessoas, não tem condição de amar duas coisas ao mesmo tempo, não tem condição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia. Não tem como amar a duas pessoas. Jesus está voltando. Temos que deixar o embaraço do pecado. Temos que deixar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. E quando começa pela casa do Senhor, aleluia, onde aparece o ímpio, aleluia, porque o ímpio ele não conhece a palavra de Deus. O ímpio ele trai, ele não conhece a palavra de Deus.
O ímpio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é uma pessoa assim truculenta, ele não tem conhecimento das coisas do Senhor. Né? Então, se houver uma quebra de aliança ali, houver um adultério ali, e a mulher perdoar, houver ali o perdão, Deus vai restaurar. Mas se não houver, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e este homem, esta mulher casar com outra, louvado seja Deus, aleluia, Deus não vai ter o tempo deles que viveram longe do Senhor, que não conhecia a palavra de Deus, Deus não vai cobrar deles esse tempo, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles não conheciam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eles quiserem, né, vir para Jesus e os dois estão solteiros e quiserem reconciliar, amém, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas se já tiverem casados com outros, já tiverem constituído famílias, Deus vai perdoar, porque era ímpio, não conhecia a palavra de Deus, viviam na ignorância, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mesmo sabendo, né, que todo homem pecador sabe que o adultério, né, é pecado, mas eles não têm a profundidade da palavra que a gente tem, que o adultério afasta o homem de Deus. Eles não têm esse conhecimento. Mas o crente adulterando, o crente mentindo, o crente aprontando, o crente quebrando a aliança com o Senhor, Deus ele não vai ter esse crente por inocente. Então o tempo agora é de se achegar a Deus, o tempo é de se limpar, o tempo é de estar, né, diante do Senhor com suas vestes limpas. Aleluia! Deixa o caminho do ímpio lá, né? Louvado seja Deus, segue com Cristo, renunciando, pegando a sua cruz, negando a si mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. E ele está falando aqui da vinda súbita, da vinda de surpresa, onde ninguém vai estar esperando a volta dele e ele vai voltar, querendo o homem ou não, liberto ou não, salvo ou não, Jesus vai voltar. Mas ele diz que primeiro, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ninguém quer Jesus, aleluia, porque Jesus ele não aceita o pecado, Jesus ele não aceita o erro, Jesus ele não é conivente com a mentira, Jesus ele não é conivente com as obras, né, deste mundo, com as obras sujas desse mundo, com esse mundanismo. Jesus não é conivente com isso. Louvado seja Deus, aleluia. Então o tempo é agora de nós, aleluia, nos achegarmos mais e mais ao Senhor. Você acha que esse calor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem um propósito de Deus? Este calor é para que eu e você nós venhamos a orar mais. Este calor é para que nós venhamos buscar a face do Senhor na madrugada, que o povo não está buscando o Senhor de noite. O povo não está buscando Jesus na madrugada, o povo não está querendo Jesus nos hospitais, estão entubados, mas não querem Jesus, né? Estão lá cheio de, sofreu um acidente, está todo quebrado, cheio de sonda, mas não quer Jesus, né? Os corações duros, louvado seja o nome do Senhor Jesus, coração incrédulo, coração mesmo inclinado ao pecado. E aí Deus permite coisas para ver se desperta o homem, porque Deus também lhe fala através dos sinais. E Deus ele está falando através da natureza. Ele está falando através aí de cada fenômeno que ele está voltando, que ele está às portas. Mas cabe a nós nos despertarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e andarmos direito com o Senhor. Ele diz, olha, do mesmo dia, do mesmo jeito, né, que aconteceu nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será de repente. Uma aguinha aqui, senão a garganta não aguenta, né, irmãs? Então será, irmãs, de repente, é não abrir e não piscar de olho, será muito rápido a volta do Mestre, né? E ele dá exemplos aqui, né? Ele continua dando exemplos, ele diz, olha, na época de Noé comiam, bebiam, davam-se em casamento, comprava, plantava, edificava. Ninguém percebeu que Noé tinha entrado na arca, que a família havia entrado na arca. Ninguém percebeu, virou a chuva, mas acharam, né, que não ia chover tanto, né, naquela agonia, naquela coisa. Mas o Senhor fechou a arca e salvou Noé e o povo foi destruído, porque não quiseram o Senhor.
Então agora será também do mesmo jeito. Porque Deus tem usado crianças, Deus tem usado a natureza, Deus tem usado o mar, Deus tem usado árvore, Deus tem usado chuva, Deus tem usado sol, Deus tem usado calor, Deus tem usado enfermidade, Deus tem se manifestado em tudo que é lugar para chamar a atenção do povo de várias maneiras, mas o povo não quer o Senhor. Mas você que anda com Cristo, se afirme mais. Não quero o mundo não quero o pecado. Fuja do pecado. Fuja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fuja. Louvado seja Deus, aleluia. E ele diz, lembra como foi nos dias, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló, o Senhor chega e diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E se ele diz, quem estiver no telhado não desça para pegar nada embaixo, não vai dar tempo, porque não vai dar tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Qualquer que procura salvar a sua vida, perda. Louvado seja Deus, aleluia. Ele diz, naquela noite estarão dois dormindo, um será levado e outro será deixado. Então desperta, igreja, neste dia de hoje, nessa noite, do dia de hoje, desperta. Em nome do Senhor Jesus, busca ao Senhor. Busque Ele de todo o coração, porque Jesus está voltando. Não dará tempo. Não busque mais, porque não dá tempo. Não busque as coisas desse mundo mais. Busque só as coisas de Deus. Olhe só para as coisas de Deus. Lembre da mulher de Ló. A mulher de Ló cria o mundo. A mulher de Ló cria tudo do mundo. Mas quem quer o mundo perde o céu. Quem quer o mundo perde o reino. Quem quer o mundo perde a graça. Quem quer o mundo fica vazio de Deus. Quem quer o mundo, o Espírito Santo sai, se afasta. Quem quer o mundo não tem comunhão com Deus. Quem quer o mundo, o Espírito Santo deixa de habitar dentro da pessoa. Quem habita é os demônios. Quem quer o mundo vai sofrer condenação eterna quando o Senhor voltar. Mas quem quer Deus vai ter vida eterna ao lado de Cristo. Então escolha Deus, escolha andar com Jesus. Escolha andar com Ele, será melhor. Será melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o Senhor na sua vida para te dar vitória. Grande é o Senhor na tua vida para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fuja do perigo. Vigie, desperte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amém, minhas amadas. Essa é a mensagem que eu deixo. A Bíblia diz que onde está o coração do homem, aí está o vosso tesouro, Então, onde está teu coração nesta noite, neste dia de hoje? Onde está ele? Faça uma reflexão e volte para o Senhor. Deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa, deixa de ter a cabeça dura. Volte, não vai dar certo você andar sozinho, querer conseguir sozinha. Não vai. Você só vai conseguir com Cristo. Com Cristo do teu lado, você consegue tudo. Sozinho você não vai conseguir. Então esta é a mensagem que eu deixo em nome do Senhor Jesus. Perdoe, abrace, ame. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore a Deus, para Deus te dar uma pessoa certa. Ore ao Senhor para que o teu casamento seja de Deus. Ore ao Senhor para que Deus venha te abençoar. Ore ao Senhor para você vir ser uma pessoa próspera. Ore ao Senhor para o Senhor te dar sabedoria e discernimento. Ore ao Senhor. Ao Senhor diz que se nós buscarmos a face dele, nós seremos achados dele. Ele vai nos responder. Ele foi para Jeremias 33:3, Jeremias clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu disse que tudo que a gente pedir na oração crendo, nós vamos receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, vamos ficar com Cristo, vamos andar com Cristo, vamos estar com Ele, porque Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. E como é que está? Como é que estão? Eu incluo também as nossas vestes diante do Senhor. Eu me incluo também. Eu sou ser humano. Eu tenho minhas falhas. Como é que está as nossas vestes diante do Pai? Então vamos nos consertar, nos limpar.
né, diante de Deus, porque ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você que o seu marido não tem uma aliança com o Senhor ainda, só você serve ao Senhor. Se você passar por uma situação estreita ou estiver passando, perdoe. Ele não conhece a Deus. Ele não conhece ao Senhor. Então perdoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tudo Deus pode fazer através do perdão e do diálogo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.